Quando os pacientes com cancro comem vegetais, ou quando as pessoas em geral comem vegetais, a pergunta que mais me fazem é: uma dieta vegetariana é saudável? Para algumas pessoas, uma dieta vegetariana pode ser um veneno. Para aqueles que estão mal informados, a primeira coisa que eu mais recomendo agora para os pacientes com cancro ou para aqueles que estão mais preocupados com a alimentação é: sim, olá, muito prazer, sou o Dr. João Silva. Desde 2010 tenho dado palestras gratuitas no programa Vida Saudável. Uma dieta vegetariana é saudável? A essa grande pergunta não se pode dar uma resposta curta e uniforme. Se houver um mal-entendido sobre o vegetarianismo, há muitos casos em que adotar essa dieta faz com que a saúde piore significativamente. Portanto, se quiserem seguir uma dieta vegetariana, devem fazê-lo com a informação correta. A parte em que as pessoas estão mais mal informadas sobre o vegetarianismo é a seguinte: a forma como podemos realmente comprar vegetais não pode ser cultivando tudo nós próprios. Certo, afinal de contas temos de comprar e comer o que alguém cultivou. A questão é que até mesmo estes produtos agrícolas primários produzidos a nível mundial estão a ser comercializados. Em vez de crescerem naturalmente como se tenta artificialmente, que tenham bom aspecto e que o rendimento da colheita seja elevado, acaba-se por aplicar muitos fertilizantes diferentes. Por exemplo, para os vegetais de folhas verdes, como a alface romana, e vários vegetais de folhas verdes para terem valor comercial. A sua cor deve ser verde escura, as folhas devem ser grandes e os molhos devem ser volumosos. Se aplicarem muito fertilizante de nitrogênio ou fertilizante de ureia, os vegetais de folhas verdes terão sem dúvida um melhor valor comercial. No entanto, se for aplicado demasiado fertilizante de nitrogênio, esses vegetais conterão uma forma chamada nitrato. Quando uma quantidade adequada de nitrato entra no nosso corpo não há problema, mas se uma concentração muito alta de nitrato for ingerida durante um longo período de tempo, este nitrato ao entrar no nosso corpo e combinar-se com aminoácidos, produz uma substância cancerígena do grupo, chamada nitrosamina. Eu também tenho agora uma pequena horta na escola Vida Saudável em Coimbra. Quando plantamos pepinos, há pepinos que crescem bonitos, e retos também há pepinos que crescem curvados e retorcidos, e há pepinos com altos e protuberâncias no meio. Mas como a minha especialidade é a química analítica, se eu analisar aquele que tem a protuberância, aquele que foi rejeitado, aquele que saiu longo e reto, os componentes nutricionais são exatamente os mesmos. Mas qual é o problema? O que é que os consumidores querem? Sim, eles só querem os que têm boa aparência, certo. É por isso que os consumidores estão a sofrer as consequências do problema dos produtos agrícolas primários estarem a ser produzidos com demasiado foco na boa aparência para agradar ao consumidor. A perspectiva ou a consciencialização do consumidor tem de mudar para que o agricultor mude. O agricultor não pode mudar agora. Porquê? Porque se o consumidor não comprar, não resulta certo. Portanto, a questão de mudar a consciencialização dos consumidores é mais urgente. Como costumamos dizer, mesmo que o aspecto seja feio, deveríamos comprar e comer o que tem um aspecto natural, pagando o preço justo. No entanto, as pessoas não sabem quanto esforço artificial os agricultores fazem, como numa fábrica de pão, para produzir vegetais padronizados apenas porque os consumidores fazem questão de comprar vegetais bonitos. Portanto, mesmo que siga uma dieta vegetariana, eu recomendo comer vegetais produzidos de forma natural. A maior razão pela qual uma dieta vegetariana é boa para a saúde é que os vegetais e as frutas contêm a variedade mais abundante e diversificada de minerais e fibras alimentares em comparação com qualquer outro ingrediente. Se analisarmos a carne firme ou os ossos de um ser humano, a composição química é idêntica à composição do solo. E se analisarmos os componentes líquidos do corpo humano, são idênticos aos componentes da água do mar. Quando as pessoas morrem, voltam para a terra. Portanto, todos os nutrientes que os humanos precisam estão na terra. Mas os humanos não podem comer a terra que está no solo, não é? É por isso que as plantas existem neste planeta. O papel das plantas é simples: deitam raízes na terra, selecionam os nutrientes do solo de que os humanos precisam, concentram-nos nas folhas, nos frutos e nos caules e transmitem-nos a nós. Se plantarmos uma macieira e uma pereira na mesma terra, os componentes nutricionais da maçã e da pera serão diferentes. Por outras palavras, todos os vegetais e frutas que existem neste planeta selecionam
escolhem e concentram todos os nutrientes necessários para os humanos que se encontram no solo e assumem o papel de não-los entregar. Por conseguinte, os vegetais ou as frutas são a melhor forma de fornecer aos humanos minerais, fibras alimentares e todos os nutrientes. Quando os pacientes com cancro comem vegetais, ou quando o público em geral come vegetais saudáveis, as pessoas adoram as folhas e os frutos. As folhas são tenras e os frutos são doces e deliciosos. Mas sempre que comerem vegetais, devem comer o vegetal inteiro, comendo as raízes, os caules, as folhas e os frutos. Não estou a dizer para comerem as raízes, as folhas, os caules e os frutos de um único tipo. Há muitos vegetais. Se falarmos de raízes, temos cenouras, rabanetes, há muitos, certo. Temos a beterraba também. Depois, em termos de frutos, temos tomates, pêssegos, maçãs, etc. Para as folhas temos alface romana, couve-cal há tantas. Caules temos rebentos de rabanete, certo. É muito bom comer de tudo de forma equilibrada, mas a maioria das pessoas come muitas folhas e frutos. Isso quebra o equilíbrio nutricional. Como os nutrientes são diferentes em cada parte, não se deve comer apenas as folhas por serem tenras e apenas os frutos por serem saborosos. Devemos comer folhas, caules e frutos de forma equilibrada, o conjunto todo. Além disso, a Sociedade Americana do Cancro afirma que se comermos vegetais ou frutas com 5 cores diferentes por dia, nunca teremos cancro. Este é o slogan oficial da Sociedade Americana do Cancro: vamos comer vegetais e frutas de 5 cores diferentes por dia. Por favor, comam folhas, caules e frutos de forma equilibrada. Os portugueses, por exemplo, gostam de comer muito de tudo. Então o que fazem? Espremem sumos verdes e bebem-nos de um trago. Mas a parte realmente boa dos vegetais é aquilo que sobra depois de fazer o sumo verde. Devem sempre consumir alimentos integrais, o melhor é comer o sumo verde juntamente com a polpa. Acho que não há problema em consumir um pouco de sumo verde a longo prazo, mas não recomendo beber sumo verde em grandes quantidades por um longo período. Por essa mesma razão que mencionei há pouco, certo. Os vegetais têm de ser consumidos não apenas pelo sumo verde, mas juntamente com as fibras alimentares, para que os componentes muito bons que estão lá dentro melhorem realmente a nossa saúde intestinal. Mas agora deita-se fora toda a fibra. Alimentar e espreme-se apenas o sumo. Porquê? Para comer rapidamente, para comer muito, para comer facilmente. Mas neste mundo não há nada que seja fácil e totalmente bom. A ingestão diária recomendada para o público em geral varia de pessoa para pessoa, mas a melhor maneira que recomendo é que a quantidade de vegetais que conseguem mastigar com a própria boca é a que mais se adequa ao vosso corpo. Por exemplo, os espectadores que estão a assistir a este programa, quantas maçãs conseguem comer por dia? Não se consegue comer 2 ou 3 de uma só vez. Quanta alface conseguem comer? Ou seja, basta consumir a quantidade que se consegue mastigar lentamente. Se beberem em sumo verde, acabarão por consumir muito mais. Em última análise, o excesso também não é um bom método. Por isso, mastigá-los um pouco todos os dias, enchendo primeiro o estômago com vegetais e depois com a comida principal. É um método de alimentação muito saudável. Se considerarmos alimentos não cozinhados como dieta crua e alimentos cozinhados com calor como dieta cozida, a maior diferença entre a dieta crua e a cozida é a digestibilidade. A comida crua não é bem digerida. Na comida cozida, aplica-se calor para arrebentar todas as membranas celulares e facilitar a digestão, certo. Portanto, cada indivíduo deve decidir por si mesmo. As pessoas com má digestão devem comer alimentos cozidos e as que têm boa digestão devem comer alimentos crus. Se eu não faço bem a digestão, não há necessidade de forçar uma dieta de alimentos crus. Porquê? O que acontece à comida que não é bem digerida torna-se veneno, não foi isso que eu disse. Portanto, quer seja comida crua ou cozida, devem escolher de acordo com a vossa capacidade digestiva, não há necessidade de pensar que têm obrigatoriamente de comer alimentos crus. É melhor mudar um pouco a forma de pensar sobre isso. A afirmação de que os nutrientes se perdem ao cozinhar os vegetais está parcialmente certa e parcialmente errada. Nesses casos, devem cozinhar ligeiramente ao vapor.
Não os fervam, basta cozê-los um bocadinho ao vapor e não haverá qualquer problema nutricional. Como os pacientes com cancro correm o risco de intoxicação alimentar causada por bactérias, se comerem alimentos crus não os fervam demasiado, mas cozê-los levemente numa panela a vapor também é uma boa forma de ingerir os nutrientes adequados da dieta vegetariana. Como muitos já sabem, quando as pessoas dizem que têm prisão de ventre, começam imediatamente uma dieta vegetariana. Mas para aqueles que sofrem de prisão de ventre, mudar subitamente para uma dieta vegetariana agravará o problema. Porquê? Porque as fibras alimentares contidas nos vegetais são quase na sua totalidade fibras insolúveis. Ou seja, fibras que não se dissolvem na água, mas na realidade se for ingerida demasiada fibra insolúvel, quando se tem prisão de ventre, as fezes ficam mais emaranhadas e presas. Por isso, na verdade, as pessoas com prisão de ventre também precisam de algumas fibras insolúveis, mas principalmente fibras solúveis que se encontram em maior quantidade nos cereais. Portanto, as pessoas com prisão de ventre devem comer um pouco mais de cereais, devem comer um pouco mais de pão e depois comer vegetais. Se comerem apenas vegetais, a prisão de ventre agravar-se. Há ainda mais. O problema quando se fala apenas de uma dieta vegetariana é que há nutrientes que podem faltar, como a vitamina B12, gorduras, proteínas e vários outros componentes, pelo que, mesmo no caso dos veganos, é preciso prestar muita atenção à vitamina B12, porque se a vitamina B12 não for ingerida, o ferro não é absorvido pelo nosso corpo no estômago, o que pode causar muitos problemas graves. Por conseguinte, recomendo que a dieta vegetariana seja feita de forma equilibrada e com discernimento e conhecimento. Em geral, as pessoas que perdem peso continuamente ao fazer uma dieta vegetariana, se a perda de peso continuar, mas não estiverem a perder gordura como a da barriga e sim os músculos como os bíceps, tríceps ou das coxas ficarem moles e se desgastarem continuamente, é melhor interromper a dieta vegetariana um pouco. Porque no nosso corpo as provisões de emergência são as gorduras, e quando as proteínas começam a ser perdidas como fonte de energia depois das gorduras, é sinal de que já se está a entrar numa fase de desnutrição. Assim sendo, não devem continuar com a dieta vegetariana só porque dizem que é boa, privando-se dos nutrientes e chegando ao ponto de perderem proteínas, pois não. Por isso, se perderem peso continuamente durante vários meses e for perda de massa muscular, é aconselhável interromper a dieta vegetariana. Pessoalmente, se tiver de falar sobre a minha dieta, é próxima do vegetarianismo. No entanto, não sou vegano. Quando é apropriado, também posso comer carne, mas não tenho o hábito de comer carne com frequência, entendem? As pessoas que comem carne dizem que a proteína está contida na carne, mas a proteína não se encontra apenas na carne. Se procurarmos a proteína no feijão, nos brócolos e em todos os cereais, como o arroz integral e até no arroz branco há proteínas, portanto a proteína não existe exclusivamente na carne. Podem optar pela proteína animal ou escolher a proteína vegetal. Em vez destas opiniões extremas de que a dieta vegetariana é melhor ou a dieta carnívora é melhor, devemos procurar o equilíbrio. De modo a que através de todos os alimentos, todos os nutrientes de que necessito, possam entrar no meu corpo de forma equilibrada. E eu recomendo fortemente comer refeições pequenas. Atualmente no nosso país há demasiada informação sobre a alimentação. Há demasiados remédios milagrosos e demasiados métodos secretos. Pessoalmente, declaro publicamente que no projeto Vida Saudável não há remédios milagrosos nem métodos secretos. Não há remédios milagrosos nem métodos secretos, mas em vez disso, o que há? Quando abordamos qualquer tipo de alimento, se o fizermos numa perspectiva de uma dieta equilibrada, qualquer alimento pode tornar-se útil e melhorar a saúde. Romana. O pior de tudo é ter uma alimentação seletiva, inclinar-se apenas para um lado ou consumir grandes quantidades de produtos concentrados a longo prazo. Eu recomendo que evitem isso a todo custo, comer de tudo um pouco em pequenas quantidades e mastigando devagar. Este é o conteúdo do programa educativo e também o conteúdo prático da nossa Escola Vida Saudável. Quer sejam vegetais, arroz ou qualquer outro alimento, se a comida que entra na boca for digerida, torna-se um remédio, mas se não for digerida, torna-se veneno. Por favor, lembrem-se disto. Para os pacientes com cancro e para aqueles que mais se preocupam com a alimentação, o que eu mais recomendo são alimentos de fácil digestão e o primeiro lugar vai para os alimentos fermentados.
Como os alimentos fermentados são os mais fáceis de digerir, tenho a certeza de que se começarem a escolher e a comer alimentos fermentados pouco a pouco, a partir de agora a vossa saúde melhorará muito mais. Primeiro, comam o alimento inteiro. Comam a raiz, a folha, o caule e o fruto. Segundo, comam apenas a quantidade que conseguem mastigar na boca. Terceiro, se tiverem má digestão, cozinhem os vegetais ao vapor. Assim vou resumir os métodos de comer vegetais. Os pacientes com cancro costumam fazer muitas perguntas sobre isto. Beber apenas uma chávena de café por dia é bom ou não? Ou seja, se é bom ou mau para a saúde. Café encorpado, doce, aromático ou com um sabor mais ácido, qual é o melhor? Já faz quase 10 anos que comecei a pesquisar o café. Em termos de tempo, entre 2014 e 2017, durante 3 anos, a pedido do governo, realizei um estudo de 3 anos para analisar as substâncias cancerígenas em todo o café comercializado no mercado. Naquela época não bebia café, mas depois de fazer a análise ao café fiquei um pouco surpreendido. Isto porque eu perguntava-me por que razão o facto de os cafés comerciais que eu analisei e que estavam a ser distribuídos conterem substâncias cancerígenas não se tornava uma grande questão. Eu estava muito curioso em relação a isso. A partir daí a minha investigação sobre o café começou realmente. Mas o problema agora é a questão das substâncias cancerígenas no café. No entanto, o café não é uma substância cancerígena. Substâncias cancerígenas são geradas no café devido a uma má gestão. Em primeiro lugar, no processo de distribuição e armazenamento dos grãos de café crus, o café é um produto agrícola, não é? Se um produto agrícola for armazenado num local com altas temperaturas e muita umidade, surge mofo que produz ocratoxina. Este mofo é considerado uma substância cancerígena do grupo, que é uma substância muito peculiar que induz o cancro. Por isso, a presença ou ausência de substâncias cancerígenas no café é muito importante, certo? A toxina do mofo não desaparece mesmo quando as temperaturas sobem. A formação de substâncias cancerígenas durante a torrefação do café já foi claramente comprovada pela ciência. Quando o café é torrado intensamente, uma vez que os grãos crus contêm muito óleo, se esse óleo queimar demasiado, produz-se uma substância cancerígena do grupo, chamada acrilamida. É apenas durante a torrefação do café que se criam todos os aromas e sabores que normalmente associamos ao café. Olhe para os grãos de café crus. Os grãos crus não têm sabor nenhum e até cheiram mal. Mas ao torrarmos isto, os aromas e sabores do café são criados e é nesse processo que se formam as substâncias cancerígenas. Dependendo da forma como o café é torrado, podem libertar-se quantidades enormes de substâncias cancerígenas ou podem não se libertar de todo. O que estou a dizer agora é que durante 3 anos analisei todos os tipos de café comercializados no mercado, café em lata, café instantâneo, os grãos de café vendidos em cafés vulgares, tudo. E é um facto que atualmente são distribuídos muitos cafés que contêm uma quantidade considerável de substâncias cancerígenas. No momento atual, os consumidores não têm qualquer meio de agir em relação a estas substâncias cancerígenas. Não existe de momento nenhuma forma de os consumidores as distinguirem. Em última análise, a indústria produtora de café ou os especialistas de café precisam de gerir e distribuir adequadamente os grãos de café cru. E em segundo lugar, quando torram os grãos crus, não devem focar-se apenas no sabor e no aroma, mas devem investigar métodos de torrefação que produzam a menor quantidade possível de substâncias cancerígenas. Contudo, pelo que me parece e pelo que tenho ouvido a atual indústria do café, não demonstra grande interesse nisso. Eu tentei persuadir as indústrias de café à minha volta, mas como não tive sucesso, comprei eu mesmo uma máquina de torrefação por milhares de euros. Já se passaram mais de 7 anos desde que comprei a máquina de torrefação e comecei a torrar o meu próprio café. Ao fazer a experiência, descobri que há perfeitamente maneiras de produzir um café saudável com a quantidade mínima de substâncias cancerígenas sem comprometer o sabor e o aroma. Como essas formas existem, penso que seria bom se outras empresas de café ou os especialistas também se esforçassem um pouco. Sempre que falamos disto, surge a questão da quantidade de consumo,
O problema é a quantidade de consumo da tal acrilamida, a substância cancerígena gerada na torrefação de que falámos há pouco. Dizem que para a quantidade ser prejudicial seria necessário beber vários quilos por dia ou algo do género. Mas o problema é que a acrilamida não se encontra apenas no café, encontra-se também nos cereais, snacks, pão, batatas fritas e na maioria dos alimentos processados ou instantâneos que consumimos. Por isso a pessoa que bebe café geralmente também consome muitas batatas fritas, consome muitos cereais e come muitos snacks. Como ninguém sabe exatamente qual a quantidade total que está a ser introduzida no organismo, devemos fazer sempre um esforço para reduzir ao mínimo a ingestão de substâncias cancerígenas presentes no café, não é? Porque não consumimos apenas o café de forma isolada, pois não, como não sabemos qual é a quantidade total que entra através de todos os alimentos. A questão não é o volume ingerido. Se bebeu 100 chávenas ou 200 chávenas por dia, o que é mais necessário é o esforço para tentar reduzir essa quantidade ao máximo. Esta é a pergunta que mais me fazem. Os pacientes com cancro tendem a fazer bastante esta pergunta. Beber apenas uma chávena de café por dia faz bem ou faz mal? Como já disse, eu analisei o café comercial à venda no mercado. Entre eles, há cafés com muitas substâncias cancerígenas e cafés que não as têm. Bem, para os pacientes com cancro, o facto de beberem uma chávena de café por dia não representa, na verdade, um problema em particular. Mas eu não me sinto com confiança para vos dizer, bebam café, quando esse café pode conter substâncias cancerígenas. Por isso mesmo que haja uma doença, por exemplo, para os pacientes com cancro, beber cerca de uma chávena de café diluído e fraco, apreciando o seu aroma, uma chávena de café diluído e fraco não apresenta qualquer problema, na minha opinião. Bem, a questão de escolher entre um café frio e um café quente é uma espécie de preferência pessoal. Como sabem, há quem diga, ainda que morra de frio, prefiro o americano gelado, talvez no mundo inteiro. O nosso país seja conhecido como o que mais bebe americano gelado, ou seja, café frio mesmo durante o inverno. O consumo de uma ou duas chávenas de café gelado no verão não tem um problema especial, mas durante o frio de inverno não recomendo beber café gelado. Porquê? Porque quando esse café gelado entra no nosso corpo, faz descer a temperatura de todo o corpo. E se a temperatura corporal descer, a imunidade cai incondicionalmente. Se a imunidade baixar o início de todas as doenças, desde uma simples constipação ao cancro dá, se precisamente nessa quebra da imunidade, por isso beber uma ou duas chávenas de americano gelado no verão, pessoalmente penso que está bem, mas consumir alimentos frios continuamente, até mesmo no inverno, bebendo americano gelado é um hábito muito mau e, portanto, seria excelente mudarem isso. Hoje em dia, o sabor original e típico do café é um sabor encorpado e com um toque doce. Esse é o sabor original e clássico do café. Contudo, em resposta a isso, surgiu a tendência dos cafés com um sabor mais ácido. O problema de dizerem que o café tem acidez pode ser compreendido da seguinte forma. No nosso país, entre as maçãs, há a maçã Fuji e também a maçã Granny Smith. A maçã Granny Smith é muito agridoce e a maçã Fuji é apenas doce, não é? Ou seja, até nos frutos, mesmo sendo a mesma maçã, dependendo da variedade, há aquelas com sabor ácido forte e outras com sabor doce pronunciado. O café é exatamente igual. Da mesma forma com o café, dependendo da região e dependendo da variedade, há cafés com um sabor ácido forte e cafés com um sabor doce forte. Por isso, não se trata de dizer qual é melhor, mas sim de escolher o café por preferência. O problema agora é que esse sabor ácido no café deve-se quase sempre ao chamado ácido orgânico. E quando a temperatura é elevada durante a torrefação, todo esse ácido orgânico se evapora e desaparece. Portanto, todos os cafés de sabor ácido devem ser torrados levemente. Algumas pessoas dizem, como nós torramos o nosso café de forma muito suave, uma torrefação clara, e como é um café com acidez, não tem substâncias cancerígenas, mas pelo contrário, aí forma-se uma quantidade muito maior de acrilamida, que é uma substância cancerígena do grupo 2. Quanto mais leve for a torrefação,
a probabilidade de se formar a acrilamida, a substância cancerígena, é consideravelmente superior, pelo que não creio que haja necessidade de focar a vossa escolha apenas num café com um sabor ácido. Basta torrar de forma a que tenha alguma acidez, ao mesmo tempo que contenha menor quantidade de substâncias cancerígenas, mas atualmente não parecem investigar muito sobre esse assunto. Bem, na verdade, eu não sendo especialista, experimentei fazer torrefação ao longo dos últimos 7 anos e vi que é perfeitamente possível torrar um café que tenha acidez, que seja saudável e que não tenha substâncias cancerígenas. Isto é que minimize as substâncias cancerígenas. Portanto, encorajo-vos a investigar isso. De qualquer modo, se falarmos de um café mais saudável e tradicional, eu pessoalmente tendo a recomendar os cafés com sabor mais encorpado e adocicado. Em geral, quando falamos de café, o café tem um lado com uma dupla faceta, sendo que o café contém uma substância chamada cafeína, funciona como um estimulante, não é? Quando me sinto fisicamente cansado ou incapaz de me concentrar mentalmente, a ingestão de cafeína pode ajudar-me a ficar um pouco mais focado, em estado de alerta, mas o problema é que se consumirmos esta cafeína em excesso, há fenómenos de dependência. Em segundo lugar, esta cafeína estimula-nos, mas faz-nos ter a falsa percepção de que não estamos cansados. Não elimina o cansaço propriamente dito, portanto não é recomendável consumir café com demasiada regularidade e em excesso. No passado, o processo de remoção da cafeína do café para se obter o descafeinado envolvia métodos químicos muito nocivos, mas hoje em dia, quando a cafeína é removida dos grãos cruz-café, estão a ser usados métodos bastante seguros. Portanto, para aqueles que se preocupam com a cafeína do café, mas que pretendem desfrutar do seu aroma, recomendo este café descafeinado. Isto porque com a tecnologia atual a taxa de remoção de cafeína extraída chega normalmente a 95%, 98%, 97%, 99%, retirando a cafeína com taxas de sucesso incrivelmente altas. Logo, se quiserem apreciar o aroma do café e ao mesmo tempo sofrer menos os efeitos da cafeína, eu recomendo o café descafeinado. Por outro lado, todos vocês sabem que há uma espécie de substância antioxidante, os polifenóis, que são benéficos para o organismo, não sabem. Contudo, esses polifenóis não se encontram apenas no café. Em todo o tipo de vegetais ou frutas coloridas existem componentes de polifenóis. Os componentes encontrados no chocolate também contêm as substâncias antioxidantes dos polifenóis. Além disso, os componentes presentes em mirtilos, maçãs, morangos e em vários vegetais ou frutas coloridas são igualmente polifenóis no seu conjunto. Por isso não podemos afirmar que apenas os polifenóis do café é que são bons. Em especial, um dos polifenóis mais abundantes no café é o ácido clorogénico, e em tempos houve quem consumisse apenas ácido clorogénico separadamente por se dizer que era bom para a dieta. No entanto, não é aconselhável dar demasiada importância ao café no que diz respeito aos polifenóis. A ideia de que o café previne o cancro parece ser um exagero. Dizer que o café previne o cancro não me parece que seja o caso. O café deve ser simplesmente considerado como um dos tipos de alimentos ou bebidas de que uma pessoa gosta, em particular, e pensar nele para prevenir o cancro será porventura um exagero demasiadamente extremo. O conceito de que beber uma chávena de café por dia faz bem à saúde pessoalmente, acho que se deve a um efeito psicológico muito mais acentuado, porque sentir uma sensação de estabilidade psicológica ao inalar esse aroma pode desencadear vários efeitos positivos no corpo humano. Nesse sentido, considero positivo. Primeiro que tudo, no que diz respeito às pessoas que bebem café, o primeiro grupo que não deve beber são, obviamente, as pessoas que não conseguem dormir à noite. O segundo são as pessoas com excesso de ácido gástrico que ficam com aquele refluxo ácido a subir depois de comer as refeições, não é? Pessoas muito suscetíveis ao refluxo esofágico ou situações semelhantes, esse tipo de pessoas devem evitar e proibir o consumo de café. Contudo, em vez de o proibir completamente, é razoável tomarem-no diluído aos poucos, apenas para saborear o aroma, mas exagerar no seu consumo não será de todo benéfico. Dizer que beber café drena nutrientes significa que, devido à cafeína, o café tem um efeito diurético. Quando se bebe café, a pessoa tem logo vontade de ir à casa de banho e não é. Ou seja, vontade de urinar.
Mas não tem de se preocupar que os nutrientes essenciais estejam a ser drenados depois de se beber café. Todavia, uma vez que o corpo perde água, seria bom consumir água nas proporções certas. Falo com base na experiência que ganhei ao fazer pesquisas sobre café há já uns 7 a 8 anos, em que também torrei eu próprio. Para saborearem o café diariamente, beber 1 a 2 chávenas diluídas é algo com que não se devem preocupar muito. Contudo, se disserem, mas eu bebo muito café, por dia cerca de 3, 4 ou 5 chávenas a partir de agora, é fundamental ter cuidado e prestar atenção às substâncias cancerígenas, como as toxinas dos mofos às substâncias cancerígenas, geradas durante a torrefação ou à presença de vestígios de pesticidas metais pesados, entre outras coisas. E isto porque as quantidades consumidas serão superiores. O Ministério da Segurança Alimentar possui agora normas de controlo para os mofos como as ocratoxinas e em 2021, há 3 anos, introduzimos na lei as normas de gestão relativas às substâncias cancerígenas produzidas durante a torrefação. Mas depois de estabelecer a lei e visto que a aplicação não foi feita de maneira rígida, todos continuam a atuar atualmente como se não existisse lei. Por exemplo, é semelhante a isto, o limite de velocidade na autoestrada A1 é de 120 km por hora. Certo, é de 120 km por hora. Mas se não existissem radares de velocidade, a que velocidade conduziria, como não se executa energicamente cumprimento da lei de momento, assumem que a lei não existe, não ligam a isso, mas a questão passa a ser de quantos radares instalar na autoestrada A1. Isso faz parte da componente de política governamental, mas antes de se pensar na política do governo, eu penso que na indústria do café, uma vez que a lei já se encontra instituída, as empresas deviam atuar com autorregulação no cumprimento voluntário da lei, tornando o seu dever apresentar ao consumidor um café com as substâncias cancerígenas absolutamente minimizadas, dentro da premissa de não ceder no sabor e no aroma. Penso dessa maneira e tenho sugerido repetidamente este ponto, contudo eles não escutam o que digo. Em especial uma vez que os portugueses bebem praticamente as maiores quantidades de café de todo o mundo e consomem cada vez mais. Por isso, neste momento, tenho a ideia de que seria ideal os consumidores exigirem e, assim, a indústria do café acatar essa exigência, a criação e implementação de um sistema de controle de qualidade mais eficaz para o café, de maneira a que os consumidores o possam beber de modo mais seguro e fiável. Em relação ao arroz misto com cereais integrais, ele é efetivamente saudável por se tratar de uma refeição equilibrada, com uma vasta diversidade de nutrientes em comparação com o arroz normal. Mas só se conhece isso até esse ponto. Qual é o desconhecimento? Que até à data presente apenas existiu interesse sobre o facto de ser saudável, mas não há absolutamente qualquer conhecimento sobre se esse arroz integral saudável, uma vez dentro do organismo, se converte num remédio ou num veneno. O facto verdadeiramente mais lamentável é que o arroz de cereais integrais também se pode converter indubitavelmente num veneno. Música. A razão é a seguinte: novamente, ao falar do arroz de cereais, o que as pessoas questionam com mais frequência é: isto faz bem à saúde? Ou não perguntam elas? Se descascarmos o arroz integral, este vira arroz branco, certo? Se efetuarmos uma avaliação nutricional ao arroz integral e lhe atribuirmos um valor de 100 no arroz branco, esse valor corresponderá apenas a 5. Como foram extraídos os 95 para conceber o arroz branco nutricionalmente, o arroz branco encontra-se próximo do fundo da escala, ou seja, na base, por causa da vantagem de ser possível comer de modo muito mais suave e agradável, retiraram-se 95 nutrientes. Por isso, em termos de valor nutricional, o arroz branco será bastante insalubre, certo? Porém, existe outro aspecto. Se derramarem água por cima ou semearem o arroz branco na terra, ele apodrecerá. Pelo contrário, se o arroz integral for semeado na terra dele, crescerão rebentos verdes. Tendo em consideração a força vital é de 100 contra 0, o que significa que, quimicamente, ou no parâmetro de energia biológica, é extremamente mais baixo, num nível incomparável ao arroz integral. Nos tempos antigos, um dos grandes motivos de as pessoas consumirem isso
era que o nosso país não tinha muitos campos de cultivo de arroz inundados. Nas imensas zonas montanhosas de grande altitude, a plantação de arroz não era possível, certo visto não terem a planta do arroz desde o passado. Comiam de forma abundante cereais como o milho, a soja, assim como outras refeições feitas de uma mistura de vários cereais. Então quem comia apenas refeições de arroz, desde tempos idos, eram os indivíduos com riqueza e posses. Eram os patrões e latifundiários que as comiam, ao passo que os servos viviam quase sempre de refeições, cevada refeições feitas com milho e de cereais misturados. Porém, a faceta mais curiosa disto é que aqueles patrões que consumiam refeições plenas de 100% de arroz branco ficavam com diabetes na velhice, enquanto os servos que comiam imensas refeições de cereais mistos em combinação com intenso trabalho assíduo e pesado, viviam bem de maneira super saudável e forte. Algo que sem dúvida representa um retrato de muito contraste. A mais marcante e grande vantagem das refeições de arroz de cereais mistos, falando por um enquadramento nutricional, reside no facto de que múltiplos e vastos ingredientes nutritivos se encontram harmoniosamente distribuídos em equilíbrio, no seu todo, equilibrados uniformemente certo, tendo em conta o organismo de uma pessoa aos nutrientes ingeridos, comendo somente o arroz ou somente ao comer a cevada. Mas em contraste com isso, a refeição de arroz com mistura de cereais inclui diversos perfis, sendo que uma das suas fantásticas vantagens assenta na vasta e variada riqueza de inúmeros constituintes nutritivos num perfeito equilíbrio. É exatamente a mesma situação com os pacientes afetados por doenças cancerígenas. Uma vez que, tratando-se da glicose, na qual se constituem os nutrientes das células doentes e todas as outras restantes, a razão para se encorajar tanto a ingestão de arroz de cereais não branqueados deriva do facto de ir promovendo o lento incremento paulatino nos níveis e concentração do teor de glicose, sendo este referenciado pelo seu atributo tão positivo no sistema sanguíneo. Tratando-se o arroz de cereais variados meramente de uma combinação nutritiva tão ricamente mais vasta em diversidade, se equiparado isoladamente ao próprio arroz branco, sendo de uma dieta super equilibrada, é com certeza saudável. Contudo, as pessoas só compreendem o tema até essa escala reduzida, mas o que desconhecem, o arroz misturado por si mesmo, em termos gerais, é indigesto e é sem dúvida nenhuma algo nefasto se tal combinação for ingerida, não conseguindo o seu corpo a perfeita digestão, certo. Até este preciso instante o facto pelo qual as pessoas mantiveram somente o seu foco em descobrir o grau correspondente a quão sadio seria, conduziu, no entanto, à situação que consiste numa falha grave no seu completo desconhecimento, se esse super saudável arroz integral viria a ser curativo quando no interior das entranhas ou pura toxicidade. Independentemente do gigantesco nível em saúde presente nestas combinadas opções de cereais mistos, qualquer mistura com dificuldade nos processos digestivos torna-se unicamente num aspecto altamente tóxico. Então aquilo que afirmo reside em consumir o arroz integral combinado com cereais integrais, enquanto se tem de proibir expressa e totalmente que os mesmos cereais sejam processados, não conseguindo fazer a sua digestão corretamente. O porquê recai na particularidade do nosso físico de ter meros e exclusivos dois canais ou condutas quando pela via da sua cavidade oral faz ingressar essas refeições. No primeiro canal ocorre a sua totalidade na digestão, num absoluto método, onde ocorre de seguida a correspondente assimilação do bolo processado nas vias vitais, já a sua contraparte com substância à via de trânsito em sentido inferior ao longo da via intestinal mais larga, prosseguindo em exclusividade em percurso rumo às áreas anais, quando se dá o processo nefasto através da evacuação natural em matéria fecal, num longo decurso de quase 48 horas, numa toxicidade putrefacta, letal, em completo apodrecimento nos vossos órgãos. Nessa exata via qualquer iguaria, em termos concretos, se ingerir, não perfazendo os exatos processos para não ocorrer uma boa digestão, todas resultarão de imediato em estrita e indesejável toxicidade letal.
e necessita imperativamente de ser um item processado nas regras perfeitas na vossa parte digestiva para conseguir, de facto, a transformação e função num benévolo e autêntico tipo de antídoto salutar. Mas para aqueles dentre todos vós, neste tempo atual, saboreando um preparado rico, nas referidas de igual forma saborosas tigelas com os grãos inteiros ou variados, cuja dificuldade para obter bons índices dos mecanismos em que há digestão, fraca ou incompleta, comendo nessa tão debilitante má condição de má digestão, o que representa então as repercussões. De novo será todo num tóxico veneno de nefasto consumo. A contagem em números de territórios integrados num grupo chega aos 194 associados, mas de entre a contabilidade de países, que é de cerca de 194, será por curiosidade possível apurar sobre onde residirá na exatidão da ordem numérica por rácio. Comparativamente ao que o nosso país registará nas trágicas incidências com a proliferação em pacientes oncológicos por tumores do intestino ou cólon na dimensão do rácio de milhares, na nossa população, neste exato presente, deparamos tragicamente numa base correspondente por 10 mil residentes aos precisos casos cifrados sobre as 4 ou 45 almas padecendo face aos tumores do tipo de cólon. À dimensão global, a um nível comparativo para esse conjunto associado com o número de 154 pascalizes, ficámos firmemente postados num inequívoco e triste pódio figurado no exato lugar de cimeira posicional a uma indubitável distância dos outros na primeira classificação, sobre o que em absoluto representa para os piores índices e nação cuja mais degradante péssima condição nas saúdes e na vitalidade que afetam os intestinos mais alargados no que afeta essencialmente Portugal. Em virtude do qual deter-se, há motivos subjacentes com a mais profunda raiz dos próprios constrangimentos. No prisma do primeiríssimo elo apurado a sua gênese, em excessivos exageros dos cardápios dietéticos, onde predominam os pratos à base das ricas texturas compostas essencialmente sobre carnes, a que se junta no patamar associado num parâmetro seguinte, no cômputo da esfera associativa do hábito comportamental generalizado, do avolumado ato das ingestões frequentes em volumosos repastos constituídos de itens pesados, difíceis, onde é quase estritamente difícil do ato elementar a boa digestibilidade de se consumar em precisão a exaustão concretos fulcros determinantes dos parâmetros com essas mais duas basais circunstâncias principais em correlação exata onde conduziu o país na sua total e dramática triste assunção até à escala a título de líder cimeiro do triste caso posicionado como campeões nas enfermidades com cancro coloretal em escala mundial globalizada. O mais amargurado, paradoxal e pungente facto prende-se que esse doloroso índice, com os referidos números sobre quadros clínicos entre faixas de 20 e jovens até 30 anos, sem excluir as correspondentes quadros aos precisos de 40, figuram categoricamente sob essas camadas de cariz predominantemente num estatuto demográfico de tenra geração, ao encimar as indubitáveis estatísticas com os trágicos factos, com a predominância cimeira, à sua liderança cimeira aos demais, como campeão de topo. Cimeiro na dimensão mundial do todo e no absoluto primeiro lugar na contabilidade na base planetária. O primeiro, sem sombra das mais elementares dúvidas, no globo inteiro. O que afere e revela sobre dimensões que constituem graves factos inauditos de muita seriedade extrema. Embora aos acometidos, em condições para quem, na vertente oncológica, os compostos provenientes em nutrientes nutricionais oriundos dos cereais e misturas ricas na sua conjugação detentora das ricas bases do farelo, seja efetiva aos desígnios para patamares nutricionalmente superiores na virtude do facto elementar. O fulcral reverso, nos reveses apurado e indesejado, incide sobre exatamente que preceitos e pressupostos concretos sobre que logo findada essa mesma degustação, os sintomas dão-se de, tal como sendo em contínuos abalos, desconfortavelmente preenchidos pelas vias digestivas do vosso trato intestinal, na qual as falhas notórias no decurso regular, nas passagens a via, para indigestões aprofundadas por digestão fraca, no cômputo integral da refeição.
No decorrer de uma outra vertente, o segundo sintomático e expressivo sintoma indiciado em correspondente ao perfil fisiológico, a cujas naturezas nas falhas, nas disfuncionalidades do aparelho que atestam a digestão imperfeita, têm reflexos característicos por forma indisfarçável que na peculiar e particular emanações relativas a cheiros de peidos bem assim idênticas e notáveis nas fezes, em constantes e contínuas expulsões putrefatas detentoras de um nocivo forte odor, impregnado no mais agravado do odor pungente, que de seguida liberta venenos gravosos e intensos, aliados do persistente avolumar de gases flatulentos a volumarem as zonas e secções dos condutos intestinais repletos nas exatas ocorrências sintomáticas representativas como sintomática de reveses ou manifestações com origem em precárias digestibilidades a um patamar inadequado, agora bem sob os caminhos rigorosos, na vertente da excelente maneira e metódico modo, perfeitamente alinhado a seguir nos vossos consumos diários alimentares, assentes nas refeições integrais, é em si num grau de simples e puras simplicidades, onde nós falhamos recai precisamente na imensurável de quão demasiado banalizamos uma atenção no preciso momento na avaliação das partes e focos importantes dessa equação, a tão escassa dedicação sem peso que nós mesmos lhe concedemos no presente. Por exemplo, se analisarmos na dimensão dessas combinações de arroz rico, onde nos ingredientes de matriz o integral, ou mesmo nas diversidades dos de natureza global, os variados cereais partilham o característico traço elementar das estruturas de sua essencial componente, onde em grande predominância se constituem como uma classificação estrita sobre os habituais termos chamados glícidos carboidratos. Ora, quando do exato instante, após ingressarem esses exatos carboidratos ou hidratos nos canais, nos organismos nossos, com propósitos às vias que finalizam com trâmites para as devidas assimilações, por trâmites de exatas absorções em conduto da normal digestão, tem obrigatoriedade total de existir enzimas e exatos os catalisadores para essas decomposições enzimáticas específicas, cujo nome ou designações nas quebram moléculas assentes no enzima designado por amilase ou decompositor, sendo obrigatório de se garantir presente essas exatas enzimas no que se prende em decomposições, são segregadas do interior para o vosso estômago num nulo ou escassíssimo quase ou perto do nada ao patamar dos mesmos sumos e é exclusivamente encontrada por essência incluída dentro da sua saliva exata da cavidade do trato. Num dado que suscita e levanta o oportuno interrogatório no decurso temporal de qual é o momento em concreto com tal salivante libertação nos condutos orais, no ser do vivo, dá-se precisamente nos processos resultantes das exatas. Triturações que a boca, no decorrer na dita da referida mastigação, extrai de si a mesma, correto? E se falar, por exemplo, da generalizada população e compatriotas do nosso povo pátrio nos comportamentos, no traço do nosso hábito, sob o pânico latente das angústias à fome e num escape com ímpetos de urgência, por afastar de junto a escassez, privação assim, de idêntico modo, numa desvairada corrida, no qual, numa perspectiva desenfreadamente de alcançar o caminho veloz à concretização com propósitos de célere êxitos, fez relevar na desvalorizada, menosprezando uma extrema em descuido, a descurada negligência nos escassos parcos tempos votados nas dedicadas à simples hora que englobam a refeição sagrada com imensurável desleixo, de pouca e descurada apreciação. Os motivos, no fundo, baseiam na vertiginosa pressa em comer fugaz porque o corrupio rápido para partir à demanda urgente na caça de ganhar em ganha-pão ou do lado alternativo num rápido almoço ou refeição de ingestão célere que remetam rapidamente as próprias crias ou miúdos, as atividades ao estudo extracurricular, suplementar do apoio educativo, num afã onde, numa escala do teste, num suor extra, no esforço, consigam amealhar que valha na luta em angariar o acréscimo pontual do mais elementar dos
pontos na cotação que, por virtude do mérito, os ingresse na sonhada de patamares para melhor da boa e distinta dimensão das respeitadas academias. Isso conduziu onde as cronometradas na duração dos atos no nutrir fossem engolidos em veloz a extrema pressa vertiginosa nas dietas de veloz absorção da refeição em generalizada base a rapidez com voracidade. Como decorrência das velozes em engolir com demasiada ligeireza induz para não poder garantir as abundantes, volumosas e plenas absorções salivares sem uma boa total mistura com salivas em resultado cujo fim é do bolo refeição ausente, nos plenos abundantes salivares o facto, ao entrar nestes espaços entranhas por ineficaz nos proveitos do assimilar, nas normais, nas trâmites das vias intestinais, e sem processo assemelhado, onde não sendo feitas, ao não as fazer ser assimiladas, a absorções nas completas decomposições vão de todo em trânsito apodrecerem de curso no todo do seu volume intestinal de podridão, por até ser expulsa de vez no formato do excremento de excreção ao defecar fecal na íntegra de seu trânsito intestinal. Consequência das razões aduzidas em conclusão lógica, quais então no primeiríssimo e basilar instante no que concerne em obrigações ou modo na condução perante na mesa do vosso consumo, na hora de devorar aquele preparo misturado integral à mesa ao comer, logo refiro-me explicitamente à obrigação imperativa no processo a dever mastigado com triturar constante ao longo do seu comer, no dever estrito das imperativas necessidades em fazer um acto, triturando lenta às repetições, sem presa, com imensa, no devagar processar devagar a sua mastigação em todo o momento, num vagar, a comer a cada bocado, na exigência mastigada. Partindo de premissa e suposto num hipotético evento sob circunstância, a que faltará à própria, com falta das certezas interiores sobre na vossa própria valência, que afiançasse autoconfianças ao ingerir um misturado arroz por pausados, prolongados em mastigar exato da tal tão prolongada recomendada, duração do lento ato ao comer vagarosas as mastigações, eu indubitavelmente então rejeitarei o de vos dar a menor exortação pelo seu do consumo do referido grão na dieta de prescrição, recomendo contra de modo nenhum da referida mistela, em prato misturado integral, aconselho de minha vontade contra para não as consumir ou de comer. Exatamente no cerne o seu fator, como sendo venenosa toxicidade, nocividade nos limites, até na fronteira, num grau quão moroso, qual ritmo devagar, em que depender em grande oscilação e variação diferida, mediante no ser da biologia de quem cada o executa a cada caso. Não obstante isso, que eu de momento, na escola, o seu diretor atual, eu promovo no cargo, no meu mandato, com funções operativas em vida saudável, na exortação ao requisito patamar ao mínimo das refeições na ordem sobre no total exigência ser cerca 50 às quantias ao enumerar vezes as de mastigar no quantitativo exato, deveriam no quantitativo exato atingir o na fasquia mastigar as exatas 50 em ciclos, repetições, nas exigências das referências mínimas num obrigatório das vezes a deverem triturar obrigatoriamente e estritamente ao redor do seu quantitativo de 50 as de obrigatórias vezes. Por razão de imperativo em causa, nos constitutivos ingredientes básicos principais do principal no integral arroz à base na Constituição, sendo maioritariamente pautado com o hidrato base de carbonos, em que na decomposição a ruptura requer de imperativa forma da essência em glicosídeos, uma imperativa libertada a indução do secretada enzima para os compostos, numa abundância do aspecto ao processo, a enzima cuja obrigatoriedade apela para na abundância de uma extrema intensa atriturada na mandíbula, as várias longas em mastigações nos imensos, em ciclos, na obrigatoriedade ao processo quebra-amilásica, nas substâncias referidas em secreções, as ditas abundantes excreções da dita substância, nomeadamente no apurar de uma de durabilidade em tempo decorrido ao triturar longo, prolongado por de intensidades extremas sobre as temporalidades de ao redor entre 30 na escala aos 50 na marca de tempo da meia hora e em intensas aos de longa contínua 50, os imensos dos exaustivos.
duradouros minutos de longo arrastar de uma longuíssima em prolongar de uma intensa de longo aspecto na triturada longa repetição em imensos dos referenciados, em atos mastigados prolongados e extensos nas repetições, a abundância numa persistência exata da longa exigência repetida nos ciclos de tempos referidos, em que se figura a absolutamente derradeira como método sem par do aspecto, num exclusivismo para transformar numa verdadeira medicação das maravilhas medicinais terapêuticas por assimilação. Medicinal aos propósitos há do vosso misto de grãos ingerido num proveitoso remédio. E devido na sequência a que assim se constitui o pilar na basilar imperativa, que façam apelos, peço na rogada consideração, num que apraz, num consumo lento, ao devagar, ao moroso compasso, vagarosamente, sem compasso, triturando bem, até ao convertimento na assimilar nos antídotos, remédio benévolo como medicinal, o tratamento ingerir em lenta da tal porções. Se ocasionalmente, caso hajam aos da escuta, aos eventuais do que os presentes perante a visualização destas as transmissões dos que as assistem nesta emissão, à emissão visual, ao momento cujas as dementes e do sentir, nos sentimentos por cujas vontades no afirmar, nos pensares sobre as do tipo ou natureza com atitude em resolutos e a proclamarem nas convicções das que me preferiria o perecimento do óbito final, antes, sem hesitações, a nunca no absoluto de a ser capaz dos de prolongar 50. Dos penosos e imensos de mastigar em minutos para a refeição mastigada nos 50, encorajo então numa alternativa que desafiem ao tentarem uma execução do experimentar na tentativa balizada, compreendida no raio temporal contida dos 30 ao espaço, no período contido de entre meia hora aos dos 30 a prefazer do patamar em teto em máximo, aos nos marcos dos compreendidos, 50 a testar por um experimentar tentativa do dito, imediatamente como referi há pouco, o cheiro dos gases e o cheiro das fezes começarão a desaparecer. Além disso, a produção de gases será menor e em seguida, mesmo comendo pouco, sentirão saciedade mais cedo. Se comerem arroz devagar, a quantidade de arroz diminui. Pelo contrário, com a diminuição da quantidade de arroz, até se pode paradoxalmente fazer dieta. Geralmente o sensor que sente a saciedade está localizado no estômago. E esse sensor de saciedade está ajustado para ser ativado cerca de 10 a 15 minutos após começarmos a comer arroz. Por isso, normalmente as pessoas que comem arroz em menos de 10 minutos antes do sensor ser ativado são as pessoas que engordam muito. Como o tempo para sentir a saciedade é de 10 a 15 minutos, se comerem devagar durante 10 a 15 minutos, a partir dessa altura, por mais que queiram comer muito, não conseguirão comer muito. Portanto, como o sensor que sente a saciedade é ativado após 15 minutos, experimentem comer devagar. Assim descobrirão um método de alimentação que proporciona saciedade mesmo com quantidades pequenas de comida e também é o método para garantir que todo o arroz integral com cereais que consumiram se transforme num remédio e não num veneno. Bem, agora, se olharmos para a internet, eu também já vi muitas transmissões desse género. Há muitas discussões que vão desde ao comer frutas é melhor comer alas antes das refeições ou depois das refeições, até ao comer a refeição é melhor antes ou depois de comer o arroz, mas essas discussões resumem-se ao seguinte: quer se trate de pacientes com cancro ou de pacientes diabéticos, ao consumir alimentos não é necessário reduzir um pouco a ingestão de glicose. Para fazer isso, como de qualquer forma, os alimentos preenchem 2/3 do estômago e ativam imediatamente o sensor de saciedade, o facto de preencherem o fundo do estômago, primeiro com vegetais ou saladas e de seguida preencherem a parte superior com hidratos de carbono, é sem dúvida a forma de comer menos hidratos de carbono. Se comerem o arroz logo desde o início e o arroz se for acumulando pouco a pouco a partir do fundo, invariavelmente a ingestão de hidratos de carbono do arroz pode aumentar, por conseguinte, os nossos pacientes diabéticos e pacientes com cancro, ao comerem as suas refeições, devem seguir uma ordem em que comem primeiro uma salada de vegetais e a seguir arroz integral ou arroz com cereais,
comendo devagar até ao ponto em que atingem os 2/3, ativando assim o sensor, o que é o recomendado. E além disso, alguns falam sobre se é melhor comer a fruta primeiro ou comer a fruta depois, mas isso não faz grande sentido. Porquê? Porque comemos toda a comida certo. Comemos o pequeno almoço, ao comer o pequeno almoço, o nosso estômago recebe toda a comida lá dentro, fecha-se com o esfíncter inferior e fecha-se com o esfíncter superior e o estômago fica a amassar os alimentos lá dentro durante 2 horas para fazer a digestão. Ora, os alimentos ingeridos durante essas 2 horas são amassados todos em conjunto. Assim sendo, quer se coma fruta antes de comer a refeição ou se coma fruta depois de comer a refeição, a comida consumida no intervalo de 2 horas é amassada toda ao mesmo tempo e digerida. Será que se nota alguma diferença? A comida ingerida num espaço de 2 horas, independentemente de ser comida antes ou depois da refeição, é digerida toda de uma só vez, junta no estômago. Por isso, não precisam de se preocupar demasiado com esse aspecto. Um aspecto sobre o qual os pacientes diabéticos conhecem imensos métodos e segredos. Por exemplo, não sei onde o ouviram, mas de certeza que já ouviram falar muito sobre amido resistente. O que significa isso do amido resistente? Significa que quando se faz arroz, se deitar um pouco de azeite ou óleo antes de fazer o arroz e de seguida esse arroz for congelado ou refrigerado, há quem diga bastante que os níveis de açúcar no sangue descem, e isso é um facto. Se deitarem azeite e depois fizerem o arroz e de seguida o refrigerarem ou congelarem, a estrutura destes hidratos de carbono modifica-se um pouco, passando a ser uma estrutura de difícil digestão. Imaginemos que ao comer CMV desse arroz, por exemplo, apenas 50 foram decompostos. É por isso que os pacientes diabéticos gostam do amido resistente, mas a questão é, então para onde vão as outras 50 de um total de 100 que não foram digeridas? Passam exatamente para o intestino grosso, não é? Nesse caso, trata-se de um fluxo que vai agravar ainda mais o intestino grosso. Portanto, como este método não é simplesmente um meio para não elevar o açúcar no sangue, mas sim um método que prejudica o intestino grosso, seria muito melhor comer apenas 50 desde o início. Não tem lógica comer 100 e depois tentar toda a espécie de artifícios e estratégias apenas para elevar o açúcar no sangue como se tivesse comido 50. Não pode haver métodos assim, percebem? O controle do açúcar no sangue exige incondicionalmente uma menor ingestão de hidratos de carbono. O amido resistente não é lá muito positivo para os doentes diabéticos. É certo que a curto prazo o nível de açúcar no sangue sobe menos, mas a longo prazo o que acontece pode tornar-se na causa que vai arruinar a saúde intestinal. Bem, hoje em dia, em geral, sei que muitas pessoas ingerem bastantes produtos designados por enzimas. Contudo, uma das ideias erradas que se tem é a seguinte: as enzimas não são nutrientes. As enzimas são catalisadores absolutamente necessários para a obtenção dos nutrientes. Por exemplo, se formos produzir cerveja artesanal, com o que é que começamos? Começamos com os cereais. E depois o que é que lhes adicionamos? Adicionamos o malte certo. Assim, os hidratos de carbono dos cereais transformam-se em glicose e tornam-se no mosto doce da cerveja. Neste processo, o que é a enzima é o malte. O malte é a enzima certo. Afinal de contas, os produtos que geralmente se chamam enzimas contêm enzimas digestivas. A enzima amilase, que decompõe os hidratos de carbono. A enzima protease, decompõe as proteínas. A enzima lipase, que decompõe as gorduras. As enzimas digestivas estão presentes nestes produtos, mas, embora esta enzima não seja um nutriente, as pessoas continuam constantemente a consumi-la pensando que é um componente nutricional. Nos casos em que não se faz bem a digestão ao comer arroz com mistura de cereais, pode-se obter um pouco de ajuda ao utilizar estas enzimas, mas não se deve consumi-las todos os dias. Não é verdade. Eu não recomendo o seu consumo diário, especialmente com a enzima que fermenta estes cereais. É bom recorrer a ela para obter ajuda quando se sofre de ingestão. Mas se for ingerida todos os dias, a quantidade de enzimas digestivas
produzidas autonomamente dentro do meu próprio corpo, irá diminuir progressivamente. Não acham? Por esse motivo, também não aconselho que confiem cegamente nestes produtos enzimáticos desta forma. Ao cozinhar o arroz, em vez de o deixarem muito duro ou al dente, é melhor cozinhá-lo bastante ao vapor, e a aplicação de muito calor significa que o tornam mais fácil de digerir. Para que a amilase, a enzima decompositora que digere os hidratos de carbono, seja libertada antes de mais, é preciso mastigar bastante para produzir muita saliva. Lembrem-se disto sem falta, é imprescindível haver saliva para que todo o arroz que comi se transforme num remédio